Por anos, o mundo disse à Ucrânia que retomar a Crimeia era impossível. A Rússia anexou a península em 2014 e a fortificou desde então. É um ponto estratégico no Mar Negro, fortemente defendido, profundamente entrincheirado e simbolicamente inestimável. Recuperá-la, disseram eles, custaria à Ucrânia muito caro. É justamente isso que certos políticos desejam que a Ucrânia creia, mas ela sabe mais. Disseram que a Crimeia era intocável, mas estavam errados. Agora, um caminho chocante e brilhante para recuperar a península está surgindo, e a Ucrânia está se preparando para aproveitá-lo. Antes de revelar o plano, é necessário compreender o que é a Crimeia e sua importância para a Ucrânia e para a Rússia. Em 2014, a Rússia iniciou uma campanha agressiva contra a Ucrânia, que foi um prelúdio para a invasão total de Putin em fevereiro de 2022. O Donbass foi um alvo-chave dessa campanha inicial, com Putin concentrando seus esforços em agitar as forças separatistas pró-russas em Donetsk e Luhansk. Contudo, a Crimeia foi a conquista russa mais expressa em 2014. As forças de Putin anexaram a península entre fevereiro e março de 2014. Tudo começou em 20 de fevereiro, quando o presidente do Parlamento Regional da Crimeia, Vladimir Konstantinov, afirmou que não descartava a possibilidade de a península ser devolvida à Rússia. No mesmo dia, milhares de combatentes armados e uniformizados sem identificação surgiram na península. Esses eram os pequenos homens verdes, provavelmente soldados russos que evitavam interagir com os civis e focavam em incitar o sentimento pró-russo. Horas após o aparecimento dos pequenos homens verdes, o governo interino da Ucrânia ordenou a retirada de seus soldados da península. Entre 20 mil e 25 mil soldados ucranianos evacuaram, essencialmente entregando a Crimeia ao controle de Putin. Nenhum tiro foi disparado. A Rússia agora tinha controle da península. E há muitas razões pelas quais a Rússia queria esse controle. A anexação ilegal da Crimeia pela Rússia é considerada o primeiro passo para a invasão posterior da Ucrânia por Putin. A maioria dos países não reconhece a Crimeia como parte da Rússia, com exceção de alguns como o Sudão e a Coreia do Norte. Mas Putin não se importa. Para o líder da Rússia, a Crimeia é um lugar sagrado que a Rússia passou séculos lutando para controlar. A Rússia controlou a Crimeia durante a era soviética, mas perdeu o domínio quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso e a Ucrânia se tornou soberana. Para Putin, a Crimeia tem grande significado estratégico e simbólico. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Crimeia foi considerada crucial para o êxito do país. Quem controla a Crimeia eventualmente toma a Ucrânia, era o pensamento geral na época, e fazia sentido. A Crimeia ofereceu a Putin portos para enviar a temida frota russa do Mar Negro. Esse coletivo de navios seria mais que suficiente para sobrecarregar a pequena marinha da Ucrânia, com apenas cerca de 90 ativos. E pouco mais que uma coleção de veículos de patrulha, varredores de minas e corvetas, segundo o Global Firepower. Com o controle do Mar Negro, a Rússia teria duas vantagens: enviar armas e suprimentos para a Ucrânia e influenciar o comércio ucraniano. A primeira vantagem é clara. A Crimeia seria um centro para a Rússia fortalecer sua invasão ao sul da Ucrânia. Suprimentos e soldados chegariam à Península Russa antes de serem enviados à Ucrânia. Na questão comercial, Putin usou a Crimeia para impedir a Ucrânia de ganhar dinheiro. E ele tinha um ponto. Antes da guerra, cerca de 70% das exportações ucranianas, incluindo 90% das exportações agrícolas, passavam pelo Mar Negro. Cortar esse trânsito interrompe a linha de vida econômica da Ucrânia. Esse era o plano de Putin ao lançar sua invasão total à Ucrânia, deixando o país com um dilema. O pensamento tradicional é que quem controla a Crimeia acaba ganhando controle da Ucrânia. O desafio para a Ucrânia é que recuperar a Crimeia parecia impossível. A geografia tem um papel fundamental nessa suposta impossibilidade, como ressaltado pelo analista geopolítico Paul Warburg. A Crimeia é provavelmente o pedaço de território ucraniano mais difícil de atacar e, portanto, o pedaço de território mais caro para a Ucrânia retomar do controle russo, diz Warburg. E ele não está errado. A península da Crimeia só é acessível por um estreito ponto de acesso no Mar Negro, aponta o analista. Isso é perfeito para Putin. Fortificar esse ponto parece suficiente para a Rússia manter a Crimeia. Qualquer ataque ucraniano nesse ponto de estrangulamento, segundo os tradicionalistas,
exigiria dezenas de milhares de tropas e resultaria em muitas mortes. Para fazer o suco valer a pena espremer, mesmo que a Ucrânia tenha sucesso em tal ataque. A combinação da escala pura de suas perdas e a mudança de foco para longe do continente que as forças de Putin estão atacando ativamente significaria o fim. Para a Ucrânia, a Crimeia poderia ser retomada, mas o resto do país cairia, levando à perda da Crimeia novamente. Por esses motivos, muitos creem que a Ucrânia não pode recuperar a Crimeia. Essas mesmas razões levaram alguns a afirmar que a Ucrânia deveria usar a Crimeia como moeda de troca nas negociações de paz com a Rússia. A lógica é sólida. Entregar oficialmente a Crimeia à Rússia e Putin pode ceder em outros lugares. Porém, a Ucrânia está decidida. Em nenhum momento desde a anexação da Crimeia por Putin, o país sequer sugeriu que poderia pensar em entregar a península. A deputada ucraniana Irina Geroshenko delineou o clima geral na Ucrânia quando surgiram as primeiras sugestões de entregar a Crimeia. A integridade territorial e a soberania são inegociáveis para a Ucrânia e os ucranianos, ela declarou. A Ucrânia nunca desistirá da Crimeia. Em vez disso, lutará para retomar a península que perdeu para a agressão de Putin. Com tudo isso em mente, como isso poderia ser possível? Um assalto tradicional à península é inviável devido ao enorme custo humano. Segundo a maioria dos relatos, a Rússia controla ilegalmente a Crimeia e não perderá esse controle em um confronto direto. Apesar disso, a Ucrânia se prepara para recuperar a Crimeia. É um plano inesperado, possível somente devido à invasão da Ucrânia por Putin. A invasão de Putin, baseada na anexação da Crimeia em 2014, acabará por se revelar a ruína da Rússia na península. Os especialistas diriam o contrário. Em fevereiro de 2023, Adam Smith, então principal democrata, no Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Estados Unidos da América, disse: há mais consenso do que se percebe de que a Ucrânia não retomará a Crimeia militarmente, acrescentou Smith. O ideal é um acordo que preserve a Ucrânia unida. A questão crucial é se conseguiremos obter garantias de segurança para o país. Uma segurança que permitiria aos Estados Unidos da América e aliados continuar treinando e armando a Ucrânia, para evitar que a Rússia repita essa ação quando se recuperar em alguns anos. A implicação é que a Ucrânia não pode retomar a Crimeia. Mas há algo que analistas como Smith não têm. Warburg aponta a imaginação. Muitos políticos afirmaram que a retomada da Crimeia é impossível sem uma análise cuidadosa da situação estratégica da Ucrânia. Que tipo de guerra a Ucrânia está realmente lutando contra a Rússia? Warburg diz. E quando políticos afirmam ser impossível para a Ucrânia recuperar a Crimeia, isso reflete não tanto as capacidades militares da Ucrânia, mas sim a falta de imaginação e pensamento estratégico de longo prazo desses políticos. Aí está o ponto. Por mais de 3 anos, a Ucrânia desafiou as expectativas repetidamente em sua luta contra a Rússia. Quando Putin lançou sua suposta operação militar especial, a Ucrânia deveria cair em questão de dias. Alguns nos Estados Unidos da América pensaram assim, com o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, General Mark Milley, alegando poucas semanas antes da invasão russa na Ucrânia que Kiev poderia cair em 72 horas se Putin lançasse uma invasão em grande escala. Agora sabemos que a previsão estava errada. Já se passaram quase 3 anos e meio, e a Ucrânia continua se defendendo da invasão russa. Diante disso, Warburg afirma ser fundamental repensar a questão da Crimeia. A coisa mais importante ao analisar a situação estratégica real da Crimeia é não olhar para a situação na Crimeia como ela existe hoje, mas sim observar como a situação pode mudar com o tempo. Em suma, há condições que, se cumpridas, permitirão à Ucrânia recuperar a Crimeia. Se tais condições forem cumpridas, a Ucrânia poderá recuperar a península sem sacrificar muitos soldados. Se a Ucrânia acertar nisso, poderá recuperar a Crimeia sem derramamento de sangue ou disparos. De forma similar à anexação da península pela Rússia. A primeira condição já foi cumprida. Já mencionamos a importância estratégica da Crimeia para Putin, quando ele iniciou sua invasão. A Rússia deveria usar o acesso da Crimeia ao Mar Negro para devastar o sul da Ucrânia, cortando suas rotas comerciais e privando o país dos recursos necessários para se defender. O sucesso desta estratégia parecia quase garantido, devido ao que já foi visto como uma das armas mais poderosas da Rússia.
Fundada em 1783, a Frota do Mar Negro foi dividida entre Ucrânia e Rússia após o fim da União Soviética. A Rússia levou a melhor na divisão, ficando com 82% dos navios da frota, avançando para o início da invasão da Ucrânia por Putin. E essa frota tinha cerca de 25 mil pessoal e dezenas de navios de superfície, quase todos com sede na Crimeia, controlada pelos russos. Essa frota era grande o suficiente para facilmente superar os poucos navios de patrulha da marinha ucraniana. Isso deveria ter dado a Putin controle total sobre o Mar Negro, mas não foi o que ocorreu. Sem uma marinha utilizável própria, a Ucrânia demonstrou sua capacidade de inovar ao contrapor a agressão da Rússia. Utilizando mísseis e drones marítimos, a Ucrânia eliminou sistematicamente 26 navios da frota do Mar Negro de Putin. Para piorar a situação do líder da Rússia, ele não consegue repor essa frota. Desde o início da guerra, a Turquia fechou seus estreitos sob o artigo 19 da Convenção de Montreux. O fechamento dos estreitos da Turquia impede a navegação de navios militares no Mar Negro, o que não afeta a Ucrânia. Não havia planos de enviar navios para a via navegável. Porém, para uma frota do Mar Negro, que passou boa parte da guerra sendo alvo de mísseis e drones ucranianos, isso é quase uma sentença de morte. Atualmente, a frota do Mar Negro é quase irrelevante na guerra da Ucrânia. Putin ordenou a retirada da frota da Crimeia em julho de 2024, com o Conselho Atlântico, observando que a decisão zombou das constantes tentativas da Rússia de influenciar o Ocidente com ameaças de escalada. Com praticamente nenhuma marinha, a Ucrânia está ganhando a guerra no Mar Negro. Isso é um problema para Putin por várias razões. Ele perdeu a suposta vantagem estratégica que a posse da Crimeia deveria proporcionar à Rússia. Ademais, o Conselho Atlântico afirma que a saída da frota do Mar Negro revela uma reação inadequada às estratégias ucranianas, indicando que o domínio russo sobre a Crimeia pode não ser tão completo quanto aparenta. A perda de controle sobre o Mar Negro nos leva à segunda condição que a Ucrânia deve cumprir para executar seus planos de retomar a Crimeia, criando um problema de abastecimento dentro da península. Há uma grande ironia na vantagem estratégica da Ucrânia ao navegar pelo ponto de estrangulamento para atacar a Crimeia em grande escala. Esse ponto de estrangulamento permitiria que as forças russas levassem as tropas ucranianas para zonas de morte, causando baixas massivas. Esse acesso limitado também cria o potencial para um enorme problema de suprimentos em toda a península, explica Warburg. A única forma de levar água para a península da Crimeia é por canais que passam por um mesmo ponto de estrangulamento estreito. Esses canais são fáceis de bloquear, represar e remover a fonte de água que entra na península da Crimeia. A oportunidade surge pelos canais, ao cortá-los, o que agora é possível. Dada a falta de controle da Rússia sobre o Mar Negro, a Ucrânia pode potencialmente privar a Crimeia de água. Isso é um problema para Putin, pois a Crimeia já enfrenta grandes problemas com água. Em junho de 2023, a Rússia tomou a decisão míope de explodir a barragem de Kakhovka, na Ucrânia. A destruição dessa barragem prejudicou a Ucrânia continental, impactando 4 oblastes do país. Mas a Rússia não considerou, que essa barragem abastece a Crimeia pelo Canal do Norte da Crimeia. Este canal foi bloqueado pela Ucrânia após a anexação da Crimeia, mas reaberto pela Rússia em 2022. Cerca de 85% da água da Crimeia vem desse canal. O grupo de trabalho sobre as consequências ambientais da guerra na Ucrânia também indica isso. 8 dos 23 reservatórios da Crimeia são supostamente abastecidos pelo Canal do Norte da Crimeia, representando 145 milhões de metros cúbicos de água. O escoamento dos rios das montanhas preenche os demais reservatórios. Os rios da Crimeia não são suficientes para sustentar a península, pois a maior parte do consumo de água ainda vem do Canal do Norte da Crimeia. Além do problema da água, há também o do fornecimento. A Rússia usa o Canal do Norte da Crimeia para transportar equipamentos e soldados para a Crimeia, mas possui rotas alternativas. A Cara-Ponte de Kerch, construída por Putin como monumento à sua anexação, também é uma artéria-chave que conecta a Crimeia à Rússia continental. Mas a Ucrânia sabe disso e já mirou a ponte várias vezes durante a guerra. Uma bomba em um caminhão em outubro de 2022 forçou um fechamento temporário da ponte de Kerch.
O mesmo ocorreu com a explosão de drones Sea Baby em julho de 2023 e uma complexa operação de mineração em junho de 2025, visando as colunas de suporte da ponte. Isso significa que a Crimeia está bem preparada para um cerco. A Ucrânia não precisa atacá-la diretamente. Em vez disso, pode atacar a ponte de Kerch, como já fez várias vezes para cortar essa linha de suprimento-chave para a Crimeia. Bloqueios navais da frota do Mar Negro poderiam gerar graves escassez de água e impedir a Rússia de enviar equipamentos e soldados para a Crimeia pelo Mar Negro. A Ucrânia precisa de paciência e disposição para focar nesses dois aspectos do cerco. E isso nos leva à terceira condição necessária para a Ucrânia retomar a Crimeia: o colapso econômico da Rússia. Com a Crimeia isolada da Rússia e a frota do Mar Negro neutralizada, a Ucrânia só precisa aguardar daqui em diante. Em resumo, prossegue a guerra de atrito iniciada por Putin para exaurir gradualmente os recursos econômicos da Rússia. É aqui que Warburg acredita que a maioria está analisando incorretamente a situação da Crimeia e toda a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma guerra de atrito, onde a estratégia da Ucrânia é se fixar em posições defensivas, diz Warburg. Resistir o tempo necessário e infligir mais perdas ao exército russo, até que, finalmente, a Rússia fique sem homens ou sem recursos para enviar contra eles. É essa atrito que tem o potencial de quebrar a economia russa, tornando impossível para Putin manter a Crimeia. O colapso econômico da Rússia já está em andamento. Em maio, a mídia United 24 relatou declarações de Oleg Ivoshenko, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Ele afirma que Putin já enfrenta um grande problema. O desejo deles permanece o mesmo: controle total sobre a Ucrânia. Mas desejo não significa capacidade. Eles estão esgotados tecnológica, econômica e diplomaticamente, afirmou Ivoshenko. Ele afirmou que a economia russa em declínio impossibilita Putin de alcançar seu objetivo. As reservas de ouro do país caíram de 2.300 para 1.700 toneladas desde o início da guerra, diz ele, com suas reservas de yuan chinês também caindo. O Fundo de Riqueza Nacional da Rússia caiu de uma reserva pré-guerra de 150 bilhões para 38 bilhões de dólares. Segundo ele, a Rússia gastou cerca de 5 bilhões de dólares na guerra nos primeiros 3 meses de 2025. Essas são questões sérias para a economia russa, diz Ivoshenko. Até o final do ano, esperamos grandes problemas financeiros, escassez de mão de obra e uma possível crise energética e nos serviços públicos. Em suma, há um limite para quanto tempo Putin pode custear sua invasão. O fim de 2025 parece ser um momento crítico. Não podemos ignorar o que Warburg diz sobre as inúmeras baixas na Rússia. Em junho, a Rússia atingiu a marca de 1 milhão de soldados mortos, feridos ou capturados. O Ministério da Fazenda da Ucrânia diz que o número de baixas é de 1.045.220 até 23 de julho. A substituição dos soldados perdidos aumenta a pressão financeira sobre a Rússia. Putin está oferecendo aos soldados contratados salários mensais generosos e bônus de assinatura de $30 mil a $40 mil. Ele também se comprometeu a indenizar as famílias que perdem entes queridos na Ucrânia. Some isso, o custo das enormes perdas de equipamento militar da Rússia, que gasta bilhões de dólares repondo o que a Ucrânia destrói. E você tem a guerra de atrito que Putin começou voltando para morder a Rússia. A Ucrânia poderia aproveitar essas péssimas condições econômicas para retomar a Crimeia. Basta esperar, pois cada dia de guerra custa mais para a Rússia. Aliado à situação no Mar Negro e o potencial corte na Crimeia, isso agravaria a posição russa na península. A Ucrânia tem seu plano, não vai atacar a Crimeia hoje. Ataques diretos contra o território não condizem com as táticas ucranianas. Putin prefere jogar soldados em um moedor de carne aparentemente interminável. Já a Ucrânia opta por esperar. Ela permitirá que Putin enfraqueça seu país a cada dia da guerra que ele iniciou. Eventualmente, o conceito de retomar a Crimeia mudará da impossibilidade que a maioria dos tradicionalistas supõe que seja para uma opção viável para a Ucrânia. Putin será obrigado a negociar quando a economia russa entrar em colapso.
E com sua posição na Crimeia, já enfraquecida pela perda da frota do Mar Negro e potencialmente enfraquecida ainda mais por um cerco ucraniano, ele terá apenas uma opção: devolver o território à Ucrânia se ele não o fizer. O uso contínuo de drones pela Ucrânia e o possível cerco pode gerar revolta entre a população da Crimeia. Essa raiva pode decretar o fim da anexação russa do território, caso a Ucrânia não consiga de forma mais direta. A situação de Putin piora com os sinais do colapso econômico da Rússia se manifestando. Tropas russas desesperadas estão envolvendo seus tanques em madeira para se defender dos drones ucranianos. Isso ocorre porque a Rússia não possui recursos financeiros suficientes para fornecer tanques melhores, conforme explicado em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no Military Show para mais atualizações sobre a guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.